O céu carregado sobre Silverstone parecia antecipar o peso que recairia sobre os ombros de um jovem brasileiro no centro do mundo da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, em sua primeira temporada completa na categoria, chegava à lendária pista britânica cercado por expectativas, rumores e olhares atentos. A cada fim de semana, seu nome ganha mais força no paddock. E em Silverstone, mesmo com as dificuldades enfrentadas, Bortoleto mostrou que não está apenas aprendendo, ele está amadurecendo diante de nossos olhos. A classificação deste sábado, ainda que marcada por um resultado amargo, revelou muito mais do que o tempo registrado. Mostrou resiliência, mostrou talento e mostrou que, mesmo nos momentos difíceis, os grandes pilotos se moldam. Desde os treinos livres, era evidente que a tarefa do brasileiro seria complexa. A configuração da pista não favorecia seu carro. A equipe ainda trabalha para encontrar equilíbrio aerodinâmico, e o SF24C, mesmo com algumas evoluções, ainda se comporta de forma imprevisível nas curvas de alta. Bortoleto, no entanto, lidou com isso com a frieza de um veterano. Nos dados de telemetria, ficou claro que ele adaptava seu estilo volta após volta, buscando compensar as deficiências do carro com ajustes finos de volante, frenagem antecipada e dosagem de aceleração. Ele não tinha o equipamento ideal, mas tinha a mentalidade certa. O Q1, no entanto, trouxe uma dose cruel da realidade. Logo no início da sessão, uma bandeira vermelha causada por Franco Colapinto interrompeu o fluxo da classificação. Bortoleto, que havia acabado de sair para sua volta rápida, precisou abortar o primeiro stint, e com isso, perdeu a janela ideal de temperatura nos pneus. Quando a pista foi liberada, o tráfego estava intenso. Mais de 18 carros buscando espaço nos minutos finais. O caos clássico de uma classificação apertada. E ali, no meio de tudo isso, Gabriel precisou improvisar. Sua volta final não foi ruim. Muito pelo contrário. Ele cravou setores intermediários competitivos, especialmente no primeiro trecho da pista, onde a tração e a velocidade em linha reta falam mais alto. Mas na curva Stowe, uma leve saída de traseira custou alguns décimos cruciais. E em Silverstone, onde a margem entre o sucesso e a eliminação pode ser de milésimos, esses décimos selaram seu destino. Gabriel Bortoleto terminou o Q1 fora do top 15, eliminado na primeira fase da classificação. Para o torcedor mais distraído, pode parecer um retrocesso. Mas para quem analisa com profundidade, foi uma atuação técnica e precisa dentro das limitações da máquina. O tempo do brasileiro ficou a menos de 0,2s do 15º colocado, e considerando o tráfego intenso, a temperatura dos pneus prejudicada e o carro abaixo do ideal, o resultado foi digno de nota. Mais do que isso, foi a confirmação de que Gabriel está tirando leite de pedra a cada fim de semana. Nas entrevistas pós-classificação, Bortoleto não escondeu a frustração, mas também não demonstrou desânimo. Com maturidade, admitiu que a volta não foi perfeita, mas destacou os pontos positivos da evolução desde a sexta-feira. Segundo ele, o trabalho com a equipe tem sido intenso, e apesar das limitações técnicas, o entendimento do carro está melhorando. Seu tom era de quem já sabe que a F1 é feita de altos e baixos, e que cada volta ruim é uma lição para a próxima. Mas talvez o ponto mais interessante de toda essa jornada em Silverstone não esteja nos tempos de volta, e sim nos bastidores. Gabriel Bortoleto tem sido cada vez mais comentado nos círculos internos das equipes. Rumores apontam que a Red Bull está observando de perto seu desenvolvimento. E não é por acaso. O brasileiro é considerado um dos mais talentosos de sua geração. Venceu a Fórmula 3 com autoridade, impressionou nos testes da F2, e agora, mesmo em um carro de meio de pelotão, está demonstrando consistência e leitura de corrida muito acima da média para um rookie. Fontes ligadas ao paddock afirmam que Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, tem monitorado cada sessão de Bortoleto. E o interesse da equipe austríaca não é apenas por números, é por postura, por mentalidade, por como o piloto se comporta sob pressão. E em Silverstone, ainda que o resultado tenha sido modesto, o comportamento de Bortoleto falou mais alto que qualquer tempo de cronômetro. Ele ouviu os engenheiros com atenção, discutiu dados com clareza, e saiu do cockpit sabendo exatamente onde perdeu tempo e onde pode melhorar. Isso não se ensina. Isso é instinto de piloto grande. O domingo em Silverstone será mais um teste. Largando de trás, Bortoleto precisará evitar o caos das primeiras voltas, poupar pneus e buscar um ritmo constante para tentar uma recuperação. Não será fácil. Mas quem acompanha de perto sua evolução sabe que ele tem uma característica valiosa: a capacidade de crescer dentro da corrida. Gabriel é um piloto de leitura. Ele observa, calcula e ataca no momento certo. Já fez isso na F3. Já fez isso na F2.
E mesmo na Fórmula 1, em corridas anteriores, foi capaz de ganhar posições com inteligência, sem arriscar em excesso. O GP da Inglaterra pode não ter sido o fim de semana dos sonhos para o brasileiro, mas será lembrado como mais um passo em sua construção dentro da categoria. Em um grid onde muitos rookies se perdem, Gabriel tem se mantido firme. Está se destacando mesmo sem os holofotes da pole ou dos pódios. Está sendo notado pelas pessoas certas. E está, sobretudo, ganhando o respeito de quem entende que, na Fórmula 1, os grandes nomes se constroem nas dificuldades. Nos boxes, os engenheiros começam a confiar mais em seu feedback. Os estrategistas o ouvem com mais atenção. E os adversários, ainda que discretamente, começam a olhar para ele com um pouco mais de respeito. Porque sabem que não estão diante de um estreante qualquer. Estão diante de alguém que tem tudo para ser um protagonista nos próximos anos. Para o torcedor brasileiro, há um sentimento misto. A ausência de pódios ou grandes destaques imediatos pode gerar certa ansiedade. Mas é importante lembrar, Gabriel Bortoleto está fazendo tudo certo. Está construindo sua base com consistência, humildade e talento. Está aprendendo rápido, absorvendo tudo e evitando os erros típicos de novatos. Sua jornada está sendo sólida. E isso, no fim, é o que transforma promessas em campeões. Silverstone 2025 ficará marcado como um capítulo silencioso, porém importante, na história de Gabriel Bortoleto. Um capítulo em que ele não brilhou nas tabelas, mas cresceu nos bastidores. Um capítulo em que ele consolidou sua posição como um talento real, em ascensão, pronto para voos maiores. E o mais emocionante é saber que isso é só o começo. O futuro reserva mais. Muito mais.